E aí, Dev, você está armazenando as senhas das suas aplicações de maneira correta? Ou você está dando bobeira aí para tomar um ataque de força bruta, com uma tabelinha arco-íris, a Rainbow Table, para se colocar numa situação complicada? Não só se colocar, né? Colocar seu departamento, seu setor, ou até sua empresa nas mãos aí de um hijacker, né? De um data hijacker, para te cobrar resgate em Bitcoin. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso? Fala, Dev, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar um pouquinho de uma coisa muito presente no dia a dia do desenvolvimento aí de aplicações, né, das mais diversas, que é o armazenamento de senhas, né? Se você não se entregou completamente ao single sign-on aí da Apple, do Google, do GitHub, ou seja lá do que for, e ainda mantém senhas na sua aplicação, né? E não necessariamente são senhas de usuários, né? Você pode estar armazenando aí credenciais de autenticação, né? Entre serviços, né? Integrações com parceiros que usam aí um fluxo de autenticação ou out, né? Fato é que é muito provável que você tenha, né, esse requisito de armazenar senhas ou strings aí, client ID, secret, que são sensíveis e que não podem ser acessados, né, de maneira pura e simples. E aí, será que você está fazendo da maneira correta, né? Vamos falar rapidamente dos principais algoritmos de criptografia, porque eu não vou nem considerar, né, armazenar esse tipo de coisa, senha, né? Quando eu falar senha, tá? Eu tô falando de uma maneira genérica de informação sensível, tá? Não necessariamente pode ser uma senha, pode ser algum dado que você queira armazenar de maneira sensível e que você não precise recuperar exatamente, né? Você não precisa recuperar uma senha armazenada para saber se a senha que o usuário digitou é aquela, né? Para isso você vai usar normalmente algoritmos de hashing, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, beleza? Mas antes de abrir o leque, né, vamos falar rapidinho sobre criptografia no geral, né? A gente nunca vai armazenar uma senha, né, um dado sensível em texto puro, né? Seja onde for, né? Você lembra do pessoal antigamente em escritório que fazia post-it, né? Com senha notebook, senha PC e colava assim, né? Isso também é segurança da informação, né? Pois é, quando a gente pensa em banco de dados, né, seja ele qual for, a gente pensa em armazenamento de senhas de maneira segura, né? Lembrando que algoritmos de criptografia a gente pode dividir basicamente, tá, pessoal? Longe da gente esgotar o assunto aqui em um vídeo, em algoritmos de criptografia reversíveis ou irreversíveis. Os algoritmos reversíveis são aqueles que você de posse de um input, né, e de uma chave, você consegue gerar o valor criptografado. E de posse da mesma chave, né? Se for um algoritmo de criptografia simétrica ou de uma chave diferente, porque os algoritmos de criptografia assimétrica, né? Eles têm uma chave para criptografar e uma para descriptografar. Fato é que você consegue retornar a partir do hash gerado, né, do valor criptografado gerado, você consegue retornar ao valor original, né? E existem casos que isso é necessário, você tem que recuperar o valor. E aí eu acho que o algoritmo que mais se destaca aí talvez seja o RSA, né? Você tem alguns outros exemplos, mas talvez esse seja um dos mais famosos. Mas a gente não vai tratar desses caras aqui hoje. Não vamos mergulhar em algoritmos mais modernos, né? Vamos falar hoje de algoritmos irreversíveis ou os famosos algoritmos de hash, beleza? E a grande diferença entre esses e os algoritmos reversíveis é que quando você gera um hash a partir desses algoritmos, você não consegue voltar. Não existe lá uma chave que você vai conseguir descriptografar o valor, beleza? E que para comparar a senha atende muito bem, né? Você não precisa descriptografar a senha do usuário para comparar, né? Normalmente, o que todo mundo faz, espero, né, você quando o usuário se cadastra, você vai gerar um hash da senha dele, né, da senha que ele digitou, que ele escolheu. Você vai armazenar esse hash na sua base de dados. E aí quando ele for logar no sistema, você vai pegar a senha que ele digitou, vai gerar o mesmo hash, né, e comparar os hashes, porque esses algoritmos eles são idempotentes, né? Lembra do conceito de idempotência em ciência da computação, né? Que é sempre que você executa uma função, um algoritmo, você dá uma entrada X, a saída sempre vai ser Y. Ela não vai mudar, né? De acordo com o seu input.
E eu vou falar um pouquinho mais para frente aí do conceito de salts, né? Que é você gerar hashes diferentes para o mesmo input, né? Uma mesma senha. Mas aí você pode considerar o salt como parte do input também, né? Porque você aumenta um pouquinho o grau de segurança, porque você pega a senha que o usuário digitou, mais o salt, né? E gera uma string resultante da combinação dessas duas dentro do algoritmo. Beleza? Então, beleza, né? Já vimos que para armazenar senha em base de dados, né, o ideal é que você use um algoritmo de hashing para isso. E qual que você vai usar? A gente tem algumas opções, né? Vamos falar rapidamente sobre elas e dar mais ou menos um veredito do que você deveria fazer, né? Bom, quem lembra do MD5, né? O MD5 acho que foi um dos primeiros algoritmos de hashing que se popularizou em aplicações, especialmente nessa época da internet, né? Ele é um algoritmo relativamente antigo, não é muito eficiente, né? Em 2004, salvo engano, né? Conseguiram gerar colisões, ou seja, palavras diferentes geraram um mesmo hash. E por conta disso e por ele ser relativamente rápido, né? Isso é um mal também dos algoritmos SHA ou SHA, né? Você tem o SHA-1, que já é legado, e você tem a família SHA-2, que é o SHA-256 e o SHA-512. O SHA-512, né, ele usa mais bytes, então o hash fica maior. Mas o problema desses caras é que eles são muito rápidos, né? Assim, o que favorece, né, um ataque de força bruta, porque você consegue testar milhares, milhões de combinações dependendo do seu poder computacional em segundos, né? E para quem não sabe o que é um ataque de força bruta ou um ataque de dicionário ou de Rainbow Table, né? Os atacantes possuem uma lista gigantesca, né, de milhões de palavras aleatórias e os restos associados, e simplesmente o algoritmo fica tentando, né, logar no seu sistema, quebrar a sua senha, com tentativa e erro. Basicamente, tentativa e erro, tentativa e erro. E como essas funções de hashing são funções muito rápidas, isso favorece, né? Então, assim, recomenda-se o uso desses algoritmos, SHA, MD5 acho que hoje em dia nem se recomenda mais, né? Para hashing rápido, normalmente o pessoal usa SHA-256 ou SHA-512. Mas existem algoritmos que são intencionalmente mais lentos, mais pesados, que você pode inclusive parametrizar ali o número de interações, o custo computacional é parametrizável no algoritmo e é super legal, e que são mais indicados para armazenar senhas ou valores, né, mais sensíveis. Justamente porque dificulta esses ataques de força bruta, né? Se você for testar milhões de combinações e cada teste demorar alguns segundos, né, isso vai ficar muito caro computacionalmente. O tempo de execução vai ser algo da ordem do infinito, assim, de 200 anos, né? A depender do número de combinações que você vai tentar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses caras. Eu vou falar de 3 casos aqui, né? De algoritmos que estão nesse hall, né? De algoritmos de hashing com execução lenta, né? Que são pesados de propósito. O primeiro deles é o PBKDF2. O PBKDF2 é um algoritmo considerado de boa segurança, né? Ele é resistente a esses ataques de dicionário, de força bruta, né? Ele não é tão robusto. Eu diria que ele não é né? Ele não é uma edge technology, né? A gente vai falar do Argon 2, que creio que hoje em dia é o algoritmo que mais se destaca aí nessa área de algoritmo de hashing lento de propósito, né? Ele foi inclusive o campeão do último Password Hashing Competition, uma competição aí para encontrar algoritmos de hashing que se tornem padrões de mercado. Esse cara é o Argon 2 atualmente, né? Mas o PBKDF2 ainda é uma boa opção, né? Ele assim, ele não te dá tanta flexibilidade, porque ele só permite que você configure o número de iterações do algoritmo. Internamente ele usa SHA, né? O que é curioso, mas ele adiciona esse custo computacional com a questão das iterações. Outra coisa interessante dele é que ele está disponível nativamente em muitas linguagens de programação, e isso facilita bastante, né? Você não precisa usar nenhuma biblioteca externa para isso. Um outro algoritmo que é muito parecido, né, concorrente ali do PBK-F2, é bem similar, é o Bcrypt, né? Também não está no nível do Argon 2, que eu vou deixar por último, né? Mas você não controla o número de interações dele, você controla o fator de custo, né? Então você pode aumentar o custo computacional do seu algoritmo através de um número inteiro que você passa lá para o algoritmo, né? Ele é muito similar, né, em relação à proteção de ataque de força bruta e segurança, nível de segurança está muito parecido com o BBK F2,
mas também não chega aí no mesmo nível do Argon 2, que é o campeão, digamos assim, né? O campeão da competição aí que eu mencionei, o PHC. Ele é bastante flexível, você pode ajustar iterações do algoritmo, memória, até paralelismo na execução dele. E é lento de propósito, né? Ele utiliza memória e CPU, ele usa, né, os dois principais recursos. Tem algoritmos que focam mais em memória, outros focam em CPU, por exemplo. O Bcrypt é muito mais focado em uso intensivo de CPU do que em memória, né? O PBKF2, DF2, é tanta letra que a gente acaba se perdendo. Ele já não usa a memória de maneira tão eficiente, né? Também foca mais no CPU. Já o Argon 2, que é o recomendado, né? Ele é projetado para isso, para ter um alto consumo de memória, para ter um alto consumo de CPU, porque isso inclusive protege de ataques usando GPUs, né? Que são placas gráficas aí que o pessoal está usando o poder de processamento das placas gráficas, né? Que já é usado aí para outras coisas, inclusive minerar criptomoeda, para fazer ataque de força bruta. Então o Argo ele se protege melhor disso, né? Ele é um algoritmo mais rebuscado, né? Eu diria que mais moderno e bastante lento de propósito. Então, acho que para a maioria dos casos, né, você selecionar qualquer um desses 3 algoritmos vai atender muito bem, né? Se você tá num nicho que tem os mais altos requisitos de segurança, sei lá, você trabalha em setor financeiro, né, banco, ou dados muito sensíveis, eu iria de Argon 2. Se você está lidando com dados ali, né, que talvez não cheguem a esse ponto de sensibilidade e você ali quer ficar com uma coisa mais padrão de mercado, né, que tem mais documentação, maior suporte, um custo de implementação menor, o PBKDF2 ou o Bcrypt vão te atender bem, beleza? E por último, uma última recomendação que eu queria deixar é a questão do salt, né? O salt, pessoal, vem do inglês sal, né? Assim como o sal ele altera o gosto de uma comida, né? O salt, a ideia do salt, né, é que ele seja outra string aleatória que seja usada em um input de um algoritmo desses para também modificar o hashing de saída, né? Então pensa o seguinte, ele oferece uma camada de proteção a mais, em especial contra ataques de força bruta, dicionário, rainbow tables, né, que são aquelas listas de hash já calculados e que, né, os atacantes ficam batendo, tentando, né? É esse, né, na esperança disso dar certo. Então assim, uma camada maior de segurança para você adicionar a sua senha é que para cada um exemplo, né? Para cada usuário você gere um salt, né? E entre com o algoritmo de hashing, seja o Bcrypt, o PBKDF2, o Argon 2, você entre com a senha e o salt daquele usuário. Então ele vai gerar para aquela senha um hash que tem associação com aquele salt. Então digamos que eu e o Joãozinho temos a mesma senha, a gente não sabe que tem a mesma senha, né? Se você não usar salt ou usar o mesmo salt, né, nos dois, o hash de saída vai ser igual para mim e para ele. Ou seja, se, né, alguém descobre esse hashing, ele consegue invadir a minha conta e a conta do Joãozinho. Se quando eu for gerar o meu hash, eu usar o salt ABC e ele gerar o salt XYZ, né, os hashings serão diferentes, mesmo que a nossa senha seja igual. Então isso adiciona uma camada extra de segurança, especialmente contra esse tipo de ataque. Então é muito recomendado o uso de salt para armazenamento de senhas ou coisas que você tenha que separar, assim, que você consiga de alguma forma associar um salt, né? E aí você tem que armazenar o salt em geral junto com o hash, porque você vai precisar desse salt, né, para regerar o hash e comparar a senha, né? Tentando explicar esse fluxo rapidamente, vamos supor que eu entrei no portal, criei a minha senha, botei lá minha senha ABCDE, né? O sistema vai calcular ou ter um salt específico para mim, ele vai pegar a ABCDE, juntar com esse salt, entregar o algoritmo de hash e ele vai cuspir aquele hash. Futuramente, quando eu for me logar e eu entrar com a minha senha lá no formulário, o teu sistema vai ter que recuperar o mesmo salt. Lembra que, né, o salt tem que ser igual. Se você usar um salt diferente, o hash vai ser diferente e eu nunca vou conseguir entrar. Então eu recuperei o salt que está armazenado, peguei a senha que o usuário digitou, usei o mesmo algoritmo de hash, gerei o hash e comparei com o que eu tenho armazenado. É igual? Beleza, senha correta. Se não é, né, 401, né, sem autorização.
Gente, é isso. Acho que a ideia era passar um pouquinho, né, de melhores práticas, melhores algoritmos para armazenamento de senhas ou, né, informação sensível na sua aplicação. Espero que tenha ajudado, né? Se você gostou do conteúdo, se você quer patrocinar o nosso canal, deixa o seu like, se inscreve, comenta se você tiver alguma dúvida, se você quer complementar alguma coisa, faltou alguma coisa, se você pensa diferente. Isso aqui tá longe de esgotar o assunto, especialmente criptografia, né? Eu cobri aqui de uma maneira muito sintética uma parte muito pequena, que são os algoritmos irreversíveis, em um caso de uso muito específico de armazenamento de senha. Beleza, pessoal? É isso e até o próximo vídeo. Um abraço!